Muito bem, gente. Então aí eu fiz o esqueminha para vocês das vozes verbais. São as vozes do verbo. Muito bem. Aí vocês têm aí 3 frases. Olha, o menino jogou a bola. A bola foi jogada pelo menino e ele se jogou. Muito bem. Então vamos na primeira frase. Você tá vendo aí que na primeira frase ela está na ordem exata, na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Não é isso? Muito bem. Você tem o sujeito o menino como agente da voz do verbo que é jogou e o complemento depois, né? Então você tem aí a palavra menino, que é o sujeito, como agente do verbo. Muito bem. Agora, olha na segunda frase. A bola foi jogada pelo menino. Menino agora deixou de ser o agente. Ele passou a ser o paciente, né? E observem que o verbo jogou se transformou numa locução verbal. Foi jogada. Então, o sujeito agora ele passa a ser paciente. Muito bem. Então, na frase A, o sujeito está praticando a ação do verbo. Então, ele está na voz ativa. Ele é ativo na frase. Na letra B, ele está sofrendo a ação do verbo. Então, o sujeito passa a ser passivo, tá? E na letra C, o que você... Na terceira frase, você tem aí, olha... Ele se jogou. O que você está percebendo aí? Que ele está praticando a ação de jogar e ele está sofrendo a ação. Ele é que se jogou, né? Muito bem. Então, nós temos aí, gente, as 3 vozes. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, tá? A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação do verbo. A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação do verbo. E a voz reflexiva é quando ele pratica e sofre a ação do verbo. Ok? Muito bem. Então, vamos focar aqui na ativa. Então, eu fiz uma distribuição da frase aí, eu fiz uma divisão da frase. Então, olha lá, eu coloquei o menino, ele é o sujeito. Jogou vai ser um verbo transitivo direto. Quem jogou? O menino. O menino jogou o quê? Verbo transitivo direto. E bola, o seu objeto direto. É o complemento do verbo, tá? Essa vai ser a estrutura da voz ativa. Você tem sujeito, verbo e o objeto. Ok? Muito bem. Na voz passiva, olha o que vai acontecer. Há uma inversão. O objeto passa a ser sujeito e o sujeito passa a ser o agente da passiva, tá? Então vamos lá. A bola vai ser sujeito. O verbo jogou passa a ser uma locução verbal, ok? E menino vai ser agente da passiva. Na maioria das vezes, o agente da passiva vai ser introduzido por, tá? Na maioria das vezes, ele vai ser introduzido pelo por. E muito raramente pelo de. Mas a maioria das vezes é pelo por. Aí, ó. Por, pelo menino. Ok? Muito bem. E aí, em relação à voz passiva, ela pode vir representada de 2 formas. De uma forma sintética ou de uma forma analítica. O que é uma forma sintética? É uma forma mais reduzida, mais diminuída. E aí o que vai acontecer? Ele vai aparecer a partícula se, tá? Ele vai demonstrar, identificar, vai surgir na frase a partícula se. Então olha aqui, olha, vendem-se casas. Casas são vendidas. Esse se aqui é uma partícula apassivadora, tá? É uma partícula apassivadora. Tá mostrando o quê? Que as casas são vendidas, ok? Observem que o verbo vai concordar
com o elemento. Olha, o verbo vende vai concordar com a coisa que está sendo vendida. Por quê? Se tiver no plural, vai para o plural, tá? Porque aqui não é uma indeterminação do sujeito, viu, meus amores? Aqui é um se indicando, indicando voz passiva, tá? Casas são vendidas. É só você fazer essa inversão que você consegue saber se esse se aí é partícula passivadora. Tá? Agora, na voz analítica, ele obedece essa sequência aqui, ó. Sujeito, mais verbo, mais agente da passiva. É igual a frase que eu coloquei aí, olha. Aí eu coloquei uma outra frase, olha. As crianças foram atingidas pela bola. Tá vendo? Tá na voz passiva. Sujeito vai ser as crianças, a locução verbal e pela bola vai ser agente da passiva. Qual seria a ordem direta dessa frase, meus amores? A bola atingiu as crianças. Tá vendo? Então é só você observar que se a frase, a voz passiva analítica, ela permite a inversão na ordem normal da frase. Tá, gente? Uma informação em relação às vozes verbais. Por que que você vai usar a voz passiva ou a voz ativa? Depende da ênfase que você quer dar, tá? Isso é uma questão de ênfase. O que que acontece aqui, olha? Quando você fala o menino jogou a bola, você está querendo dar ênfase ao menino, a quem está praticando a ação do verbo. Quando você faz na voz passiva, você está querendo dar ênfase ao elemento que foi jogado. Suponhamos que a bola tenha quebrado o vidro da sua janela. Então você vai dar ênfase à bola, porque ela te irritou. A bola foi jogada pelo menino. Tá vendo? Então, essa estrutura de você usar o verbo na voz passiva ou na voz ativa depende da ênfase que você está querendo dar na frase, ok? Muito bem, meus amores. Vou pedir a vocês que façam os exercícios desse assunto, vozes verbais, para a nossa próxima aula. Tá? As dúvidas eu estou à disposição, é só vocês mandarem, tá? No mais, grande abraço, fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Desculpem aí, eu sou leiga nisso, estou apanhando, não é nenhuma aula espetacular igual a da Valquíria não, porque a Valquíria fez uma aula maravilhosa, né? Mas eu não sei mexer com essas coisas, gente. O máximo que eu consegui fazer foi isso aí mesmo. Grande abraço, fiquem com Deus, todos vocês e seus familiares. Tchau!